Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Carta 27. Meu querido vermelhindo, parece que você não está muito bem empenhado no momento. Usar o amor dele para impedir que ele pense no inimigo é uma medida óbvia, mas você mostra que faz péssimo uso disso quando diz que essa questão da distração e das divagações do seu paciente se tornaram agora um dos principais assuntos das orações dele. Isso significa que você fracassou em grande escala. Quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele, você deve encorajá-lo a descartar tudo com base na pura força de vontade e a continuar orando normalmente, como se nada tivesse acontecido, uma vez que ele aceite a distração como seu problema atual e coloque isso diante do inimigo e faça dela o tema central de suas orações e de seus esforços. Então, longe de fazer algo bom, você estará nos prejudicando. Qualquer coisa, até mesmo um pecado que tenha o efeito total de trazê-lo para perto do inimigo, volta-se contra nós em longo prazo. Uma linha de ação promissora é a seguinte. Agora que ele está apaixonado, uma nova ideia de alegria terrena surgiu na mente dele. E assim, uma nova urgência em suas orações puramente peticionais sobre essa guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é a hora de levantar dificuldades intelectuais quanto à oração desse tipo. A falsa espiritualidade deverá sempre ser encorajada pelo motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a oração verdadeira. Os humanos podem ser facilmente induzidos a uma desobediência direta ao inimigo do modo que é típico dele, ou seja, de modo vulgar, desinteressante, monótono, lhes disse definitivamente para orar por seu pão diário e pela recuperação de seus doentes. Você vai, é claro, ocultar-lhe o fato de que a oração pelo pão diário, interpretada num sentido espiritual, é, com efeito, tão toscamente peticionária quanto seria em qualquer outro sentido. Mas já que o seu paciente contraiu o péssimo hábito da obediência, ele provavelmente vai continuar a fazer esse tipo de oração tosca. Não importa o que você faça. Logo, você deve preocupá-lo com a suspeita assombrosa de que essa prática é absurda e não traz nenhum resultado objetivo. Não esqueça de usar o argumento cara ou coroa. Se aquilo pelo que ele está orando não acontecer, então isso será mais uma prova de que as orações peticionais não funcionam. Se acontecer, ele irá, é claro, estar em condições de ver algumas das causas físicas que levaram a isso. E, portanto, isso teria acontecido de qualquer jeito. Assim, ambas, a oração respondida e a negada, se tornam uma prova excelente
de que as orações são de fato ineficazes. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como seu paciente consegue se confundir assim. Mas se lembre de que ele dá como certo que o tempo é uma realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, da mesma forma que ele mesmo vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas e ainda antecipa outras como futuras. Ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que no íntimo do seu coração ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente, embora dissesse que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar a ele que as orações dos homens de hoje representam uma dentre as inúmeras coordenadas com as quais o inimigo harmoniza o tempo de amanhã, ele retrucaria dizendo que, então, o inimigo sempre soube que os homens fariam aquelas orações e, nesse caso, os humanos não oram livremente, mas foram predestinados a fazer isso. E ele acrescentaria que o tempo em um determinado dia pode ser reconstituído por meio de suas causas, até a criação original da matéria em si, de modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado do material, é dada desde o início. O que ele deve dizer, que é bastante óbvio para nós, é que o problema de ligar determinados tempos a orações particulares é meramente superficial em 2 pontos de seu modo de percepção temporal. Do problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação opera em sua totalidade em cada ponto do espaço e tempo, ou antes, que seu tipo de consciência os força a ver o ato criativo completo, dotado de consciência própria, com uma série de eventos sucessivos. Porque esse ato criativo deixa espaço para o seu livre-arbítrio, é o problema de todos os problemas, o segredo por trás de toda essa baboseira chamada amor. Como isso acontece? Não é nenhum problema, pois o inimigo não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas dele em seu eterno agora. E, obviamente, observar um homem fazendo algo não é o mesmo que forçá-lo a fazer isso. Pode-se afirmar que alguns escritores humanos intrometidos, notadamente Boécio, deixaram escapar esse segredo, mas, considerando o clima intelectual que com sucesso acabamos de produzir por toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Somente os que tiveram uma boa formação leem os livros antigos. E nós lidamos de tal forma com estes que, de todos os homens, eles são os que têm menos chance de adquirir sabedoria fazendo isso. Nós fizemos isso incutindo neles o ponto de vista histórico. Esse ponto de vista, em suma, significa que quando alguma afirmação proveniente de um autor antigo é apresentada,
A única pergunta que nunca se deve fazer é se aquilo é de fato verdade. É preciso perguntar quem influenciou o escritor antigo, até que ponto a afirmação é consistente com o que ele disse em outros livros, que fase no desenvolvimento do escritor ou na história do pensamento em geral ela ilustra. Como isso afetou os autores posteriores? Quantas vezes isso foi mal interpretado? Especialmente pelos próprios colegas do homem estudado. Que tipo de crítica geral ao texto foi feita nos últimos 10 anos e qual é a atual conjuntura do problema? Considerar o autor antigo uma fonte possível de conhecimento? Antecipar o que ele disse poderia possivelmente modificar seus pensamentos ou seu comportamento. Seria uma atitude rejeitada como sendo absurdamente reducionista. E já que não podemos enganar toda a raça humana o tempo todo, é da maior importância separar cada geração das demais, pois onde o aprendizado faz um livre comércio entre as eras, reside sempre o perigo de que os erros característicos de uma possam ser corrigidos pelas verdades características de outra. Mas, graças ao nosso pai e ao ponto de vista histórico, grandes estudiosos são atualmente tão pouco alimentados pelo passado quanto os mecânicos mais ignorantes que defendem que história é bobagem. Com carinho, seu tio Maldanado. Um recadinho do seu amigo Maldanado mais uma vez. Você se sentiu tentado a compartilhar? Vai lá, compartilha. Vai deixar seu like. Tudo bem, a gente também gosta. Mas aproveite então e se inscreva no canal. Quem sabe você vai ver outras cartas, não é mesmo?